Olá! Estamos na Rede TV para todo o Brasil, com o Brasil que faz. Você tem guardado um dinheirinho? Tem investido? Sabe como investir? Vem comigo, eu sou o Elvis César e o Brasil que faz de hoje tem a honra de receber uma brasileira que faz, uma celebridade em investimentos no nosso país, Bettina Rudolph. Que bom tê-la aqui, amiga! Obrigada pelo convite, é um prazer. Deixa eu te falar, bonita, inteligente, de sucesso. Conta mais dessa história. Ai, obrigada, não é nada disso, não. Na verdade, a minha história é curiosa porque a vida inteira eu achei que eu ia seguir o ramo artístico, né? Eu comecei a fazer aula de dança com 3 anos e cresci dançando, passando a tarde inteira na escola de dança. Com 14 anos eu comecei a dar aula. Comecei a trabalhar cedo também como modelo, todo o lado artístico. E nunca imaginei ir para o lado dos investimentos, administração, nada disso. Só que eu sempre fui uma adolescente muito preocupada com o meu futuro financeiro. Eu vivi algumas coisas em casa diferentes das crianças ao meu redor. Então vi meu pai estressado com dinheiro, vi as coisas mudando muito em casa, meio montanha-russa. Às vezes meu pai estava super bem, às vezes estava super mal. E quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, o meu pai saiu da empresa que ele trabalhou a vida inteira e aí do dia para a noite as coisas mudaram em casa financeiramente. A gente teve que sair de São Paulo, que foi onde eu nasci e cresci, e a gente foi para Santa Catarina, porque lá ele ia ter trabalho. Então, na minha adolescência eu vi isso me gerou bastante preocupação com o meu futuro. E aí, querendo seguir carreira artística, eu também pensava, pô, vai ser difícil eu me manter, não tenho a vida ganha, né? Vou ter que ganhar grana. Como é que eu vou fazer isso dando aula de dança, que era o que eu amava fazer? E aí esses pensamentos assim me acompanhavam, eu já trabalhava, guardava meu dinheirinho, mas era muito pouco dinheirinho, né? Quando foi a hora que deu o estralo? Aí eu me formei na escola e eu queria fazer faculdade de dança. Mas em Blumenau, que era onde eu estava morando, não tinha. E aí eu falei, bom, ainda não tô pronta para sair de casa, não tenho como me manter fora de casa, vou fazer administração, porque quando a gente não sabe o que faz, todo mundo acaba fazendo administração, né? Que é super amplo. Ah, se eu quiser um dia abrir uma escola de dança, administrar... É muito bom, serve para tudo. Serve para tudo. Tem muitos empregos. Exatamente. Aí eu comecei a fazer a faculdade de administração, comecei a conhecer esse lado das empresas que eu fui me apaixonando, ao mesmo tempo que eu conheci o lado dos investimentos. Então surgiu essa vontade de começar a investir na Bolsa de Valores. E aí eu comecei a investir e eu criei um inconformismo em mim do quão simples do quão acessível mas na verdade nenhum brasileiro falava sobre aquilo naquele momento. Quando eu tinha começado a investir, estava no começo da faculdade, com 17, 18 anos, não era que nem hoje, que pouco tempo depois já se fala muito. Nos últimos meses e 2, 3 anos, tem se falado todo mundo fala de investimento na rua, não precisa ser do mercado. Quando eu comecei, faz pouco tempo, faz 6 anos, só que ninguém falava disso. Eu fazia faculdade de administração e na minha sala não se falava sobre isso, ninguém investia em ações. Vamos colocar assim, você teve um pequeno baque emocional, percebeu que teria que lidar com mais atenção com as finanças e com as mudanças da sua vida. Isso teria já, se tivesse educação financeira com as crianças, você acha que nós teríamos um proveito maior? Com certeza, a gente precisa ter aulas de educação financeira desde cedo. É uma coisa muito mais necessária que muitas outras matérias que a gente aprende na escola, né? E que no fim mudam tudo. E aí eu comecei a gerar esse inconformismo. Se o brasileiro soubesse investir, a vida de todo mundo seria um pouco mais fácil. Óbvio que não vai resolver a vida, porque tem esse mito também de que investimentos vão te deixar rico da noite para o dia. Não é assim. Nada é da noite para o dia. Não tem almoço grátis. Nada. Isso, não existe almoço grátis. Ótima frase. O investimento ele vai potencializar o retorno do seu salário suado no fim do mês. E mais que isso, acho que transcende um pouco, porque quando você vê de fato uma carteira de bons investimentos crescer,
você tem mais ânimo para ir atrás de um salário maior, aumentar a sua renda, porque é um estímulo, né? É um estímulo, é uma motivação, é uma alavanca para empreender mais. Exatamente. Não é? Então eu comecei a enxergar esse ciclo, assim, que o brasileiro ele vive num ciclo de investir na poupança, aí ele não vê retorno, então por que ele vai guardar? Então ele nunca pensa no futuro, vai viver o agora e aí fica sempre naquela rodinha de ratos. É uma loucura deixar o dinheiro só na poupança, que todo mundo pode investir de maneira mais arrojada e ir atrás de mais retornos. E aí você entra em outro ciclo, né? O ciclo virtuoso, que é: caraca, guardei dinheiro, o negócio rendeu. Então você fica viciado em investir e em guardar dinheiro. E foi isso que eu vivi ali nos meus 17, 18, 19 anos. Hoje todo mundo fala de investimento, fala de uma série de coisas e fala disso, daquilo. Mas você foi uma das pioneiras a dar um boom assim, a falar na internet, a ser explosão de views. Como foi isso? Olha, na verdade, antes desse vídeo que viralizou na internet, eu já estava fazendo um trabalho, já gravava vários anúncios daquele tipo, mas aquele foi o que viralizou, né? Quando eu decidi que virou minha missão de vida trabalhar com investimentos, aí eu terminei a faculdade de administração lá no Sul e comecei a procurar emprego aqui em São Paulo. Entrei numa empresa que faz uma publicadora de investimentos, que dá indicações para a pessoa física e que busca combater toda essa questão do setor financeiro conflitado, né? Porque a gente tem um oligopólio de 5 bancões no Brasil, que dominam tudo, tem 95% do dinheiro do brasileiro. Dos ativos. Exatamente. E não tem competição, então não tem interesse em fazer produtos melhores, não tem interesse em ter educação, a população educada, né? Quanto mais ignorante a gente for, mais eles a gente lucram. Paga para os bancos. Exato. Com investimentos ruins, taxas enormes. Então, nesse inconformismo, eu vi que ia ser minha missão de vida, educação financeira. Uau. Aí eu vim para São Paulo trabalhar com isso, voltei, né, sozinha, entrei nessa empresa e comecei a conversar no meu Instagram. É muito disso do mito da caverna, assim. Você quer mostrar para os outros que eles estão dentro de uma caverna. Então, geralmente, todo mundo que começa a investir e enxerga isso quer começar a influenciar os amigos, os pais, os filhos, os namorados. É muito comum. É raro você encontrar alguém que conheceu o mundo dos investimentos e guardou para si. Conta para nós um passo a passo para você iniciar nos investimentos. Começar a investir? Tá, o primeiro passo e mais importante que as pessoas costumam pular é criar uma reserva de emergência. Não dá para a gente começar. A gente tem um universo de investimentos divididos entre renda fixa e renda variável. Não dá para a gente começar a olhar os investimentos de renda variável, que são as ações, os fundos multimercados, os investimentos que têm potencial maior, sem pegar uma parcela e colocar num investimento completamente seguro, que é aquela reserva de emergência mesmo. Ah, você bateu o carro, vai precisar pegar um dinheiro para pagar o carro, seguro. Ah, você vai ter uma cirurgia de última hora. É aquele dinheiro que no curto prazo você pode precisar resgatar e ele precisa estar seguro. Ele não pode estar numa ação que veio a pandemia e naquele momento acabou caindo e você vai ter que resgatar com aquilo caindo, entende? Entendi. Então, o primeiro passo é criar essa reserva de emergência. Geralmente, onde a gente aplica essa reserva de Tem emergência? dois lugares. É um local que tem segurança. Isso, segurança e liquidez. Ok. São os dois critérios máximos. Liquidez é eu poder manusear qualquer rapidamente momento. você pegar ele se transformar em dinheiro. Então tem fundos que têm liquidez de 60 dias, ou seja, isso não é líquido, porque se você precisar hoje, você só vai ter esse dinheiro daqui 60 dias. Isso não é bom. Isso não serve como reserva de emergência, isso é uma previdência, por exemplo, é super para o longo prazo. Então a gente vai deixar em dois lugares essa reserva de emergência. Ou no Tesouro Selic, que é um título do governo, que é o mais líquido que existe, é o mais seguro que existe, ou num fundo DI de taxa zero que investe nesse Tesouro Selic. E todos eles são muito melhores que a poupança. Com a Selic tão baixa como está agora,
não é tão melhor como antigamente, mas eu gosto muito, principalmente por você isolar esse dinheiro numa corretora. Então não fica disponível na conta corrente para você estar andando no shopping e falar: ah, é uma emergência aqui, estou precisando dessa calça, estou precisando desse sapato. Então eu gosto de você colocar no Tesouro Selic ou num fundo DI de taxa zero, para ele realmente ficar ali. Ele é líquido, você precisou resgatar, você tem esse dinheiro no mesmo dia, mas ele não está dando sopa na conta corrente, que nem é o caso da poupança. E a poupança tem uma outra questão que as pessoas não sabem, que ela tem mêsversário. Então ela só rende a cada 30 dias. Se você colocar hoje e tirar daqui 20 dias, não rendeu nada. Nada. Exatamente. No fundo DI, no Tesouro Selic, rende diariamente. Fala então pra já é nós, bem melhor. Conta para nós assim alguns erros básicos que nós cometemos ao tentar fazer a reserva de emergência ou investir. Acho que os erros básicos são não respeitar princípios de investimento. Eu sou uma influenciadora financeira que passa 90% do tempo falando dos princípios. Muitas vezes as pessoas acham que é básico, mas o básico é o mais importante, é o alicerce da casa, né? Não dá para falar do quadro na parede sem ter feito a base da casa. E para mim são 3 principais. É o pensamento de longo prazo, então você saber que no mundo dos investimentos, a gama de investimentos, cada um vai ter uma característica diferente. E você tem que saber que o longo prazo são os investimentos com maior potencial. Os de curto prazo são de menor potencial. Então eu tenho que ter essa parte em curto prazo e depois que eu já tenho essa reserva, que deve ser mais ou menos uns 6 meses do seu custo mensal, nessa reserva, então se eu preciso de 5 mil reais para viver, eu vou deixar 30 mil nessa reserva e só depois eu vou começar a olhar para os investimentos de longo prazo que tem maior potencial, aí você já está muito seguro. O que acontece? A maioria das pessoas já quer começar investindo em ações, sem ter a reserva. Aí o que acontece? Vem uma baixa, como a pandemia, por exemplo, que fez a bolsa despencar em um dia, e aí você fica desesperado, pega aqui e sai falando que bolsa é cassino. E não é. Outra questão, diversificação. Não vou investir em só uma empresa, vou investir em várias empresas diferentes, de vários setores diferentes, de tamanhos diferentes, situações diferentes. Então, assim, a gente tem que tentar trazer os princípios da vida para o mundo dos investimentos também, a questão do não tem almoço grátis. Se uma empresa oscila muito pouco, é uma empresa super segura, um Itaú da vida, é uma das maiores empresas da Bolsa, está sempre dando lucro, o lucro só cresce, muitos dividendos, não tem almoço grátis, então não vai ser a empresa que tem maior upside, tem a maior chance de você ganhar dinheiro, as maiores da Bolsa. Então você também tem que investir em empresas pequenininhas, que têm mais risco, mas também têm mais potencial. Tem uma perspectiva melhor da gente ter uma escalada. Tem mais espaço para crescer. Para crescer. E aí você vai ter ganhado mais dinheiro se essa empresa der certo e crescer. Mas ela também pode não dar certo. Bettina, várias pessoas como você falando tão bem de investimentos e os aplicativos por meio da inovação melhoraram muito o número de investidores? Sim, a gente está vivendo nos últimos 2 anos um processo que se chama Financial Deepening, que é essa questão da taxa Selic abaixando muito nos últimos anos. Então a gente tinha em 2014 o Selic quase em 15%, que é a nossa taxa básica de juros, né, o custo do nosso dinheiro. E ela chegou a cair para 2,75%, chegou a cair para 2%, se eu não me engano. Então, isso mudou completamente o retorno da poupança, onde estava e ainda está a maior parte do dinheiro investido do brasileiro. Então, isso obrigou as pessoas a começar a se mexer. A poupança é uma questão de hábito, tá no nosso DNA, não tá, Bettina? Tá. Todo mundo, a gente já, olha, pega o porquinho, pega as moedas para você abrir sua caderneta de poupança, lembra disso? Por essa questão de que sempre rendeu muito bem, o Brasil sempre foi visto como o país da renda fixa, né? Da mamata do rentismo. Então, essa mudança brusca em questão de poucos anos obrigou todo mundo a se mexer um pouquinho do sofá e falar: peraí, minha poupança já não está mais rendendo tanto que nem antigamente, preciso começar a olhar para os investimentos. E junto disso veio a questão da digitalização, dos aplicativos cada vez mais acessíveis. Surgiram as corretoras com modelo de plataforma aberta. Então, hoje, eu abro uma conta numa corretora, eu jogo meu dinheiro para lá e eu mesma faço meus investimentos, que não precisa ser só daquele meu banco. Eu posso acessar investimento de fora do país, que não existia nesse oligopólio dos 5 bancões.
Então, os bancos começaram a também ter que se mexer, oferecer outros tipos de produto, baixar um pouquinho as taxas. A gente não tinha tesouro direto com taxa zero. Hoje em dia tem. Os bancos se reinventaram, há uma publicidade muito forte, até a Bolsa de Valores está fazendo uma atração com esse segmento, só que a cultura, como eu já aprendi com você aqui, e só a cultura de fazer toda essa preparação anterior para que não tenha uma expectativa negativa no investimento, isso é muito louvável. E a gente pode sair da poupança e respirar um ar novo, com uma rentabilidade melhor, uma situação que possa, facultar o brasileiro progredir na vida. Exatamente. E isso está acontecendo, assim, nos últimos, acho que desde 2018, a gente adicionou para a Bolsa mais de 2 milhões de CPFs. Então, hoje a gente está batendo os 4 milhões de CPFs em Bolsa e por décadas a gente tinha, tipo, 1 milhão. Então, está sendo uma curva exponencial a adição de CPFs brasileiros à Bolsa. Se a gente acompanhar 212 milhões de brasileiros... Mas ainda é muito pouco. Nós estamos com 2%. 2%. E países tão emergentes como o Brasil, tipo Colômbia, já tem 10%. E a Bolsa tem se reinventado da forma de possibilitar que as pessoas possam investir pouco dinheiro, não é? Sim, dá para começar investindo na Bolsa com muito pouco. Você pode começar investindo direto nas empresas, nos papéis. Então, comprar uma ação do Itaú, você pode comprar uma ação só. Então, se uma ação custa R$5, você vai numa corretora que tem taxa zero, então você não vai pagar por esse serviço e você vai gastar R$5, você vai investir R$5. Ou você pode comprar o que chama ETF, que é um fundo que replica um índice. Então, assim, a gente tem mais de 500 papéis na Bolsa, mais ou menos 400 empresas na nossa Bolsa brasileira. Para a gente ter um feeling de como a média dessas bolsas está indo, a gente tem aquilo que se chama Ibovespa, que é o índice Bovespa. Esse índice ele é composto pelas principais empresas brasileiras, então ele tem mais ou menos 60. Então, de 400 empresas, você tem as 60 principais, que é esse índice Bovespa. Quando a gente vê no Jornal Nacional, subiu 1% a Bolsa, o que isso significa? Que a média daquelas principais empresas brasileiras subiu 1%. Então, ali no meio vai ter empresa que caiu 10%, vai ter empresa que subiu 10%, mas a média subiu 1%. Então, a gente avalia a economia olhando essa performance do índice, né? Ele é uma referência. E aí, esse ETF, ele vai replicar o Ibovespa. Então, você compra, você investe no ETF e você garantia? Como assim? Tem garantia por ser o fato de trabalhar com a média? Você está mais seguro porque você já entra diversificado, você já está investindo em 60 empresas e mesmo com pouco dinheiro. Então, o ETF do Ibovespa hoje está custando R$120. O ganho pode ser que não seja tão radical, mas a perda fatalmente não será também. Não vai ser tão arriscado que nem você investir em uma empresa só. Então, eu acho o ETF, que se chama BOVV11, parece complicado as coisas, mas a gente já simplifica. Acho que é a melhor forma do brasileiro começar na Bolsa com pouco dinheiro. Por quê? Porque ele também poderia ir para um fundo de ações. Só que aí um fundo tem mínimo de R$5 mil, de R$10 mil, já não é tão acessível. Nesse ETF, ele consegue com 120 e poucos reais. E já muito diversificado. Então, você já começa respeitando os princípios. Todos podem alcançar o ETF. Qualquer um. Quem ganha um salário mínimo, se fizer uma economia... Juntar um pouquinho, junta ali os R$120 e compra uma unidade do BOVV11. Empreender é uma linda tacada para gerar renda, não é? Sim, eu gosto muito. Eu acho que é um bom caminho para você aumentar a sua renda e você enriquecer. E o empreendedor, ele gera essa renda, enriquece e aí investe bem. Exato, que é a terceira etapa, né? Você aumenta a sua renda, você gasta menos do que você ganha e você pega essa parcela e investe todo mês. Então você tem que fazer os três muito bem. Lucro. E você precisa fazer esses três muito bem. Nenhum deles isolado vai te deixar rico. No curto prazo pode deixar, mas não é uma coisa que vai se perpetuar, não vai ser uma coisa de longo prazo. E empreender, com certeza, é uma das coisas que mais pode aumentar a sua renda.
E a internet está deixando isso cada vez mais claro, fácil notório e acessível e possível de começar com pouco. Antigamente você tinha que ter um capital para começar a empreender. Hoje em dia não, você grava um stories, vende um negocinho, testa, pergunta para as pessoas, colhe opinião antes de começar a produzir, faz pré-venda, vende antes de começar a produzir. Quando você teve essa sacada de escalar pela internet? Logo que eu entrei na Empíricos, eu já sentia falta de um curso básico, porque as pessoas começavam a investir sem ter o alicerce. Então, o meu curso é o alicerce. Eu brinco que é só e tudo que a pessoa precisa saber para estar pronta para investir e assumir as rédeas da vida dela. Então, eu não encho linguiça, eu coloco só aquilo que ela precisa. E outra, você fala o que a gente entende. Isso que é melhor. Porque às vezes a gente vê uma pessoa falando de investimento, né? E ela fala, só que não transmite para nós de forma prática. É muito distante, né? A linguagem dos economistas que falam difícil, os gerentes. Acho que até tem um lado de querer falar difícil para não educar financeiramente, aí restringir aquilo aos profissionais e enganar. Isso eu verifico muito, que ao invés de expandir o conhecimento, de entregar, de fazer uma entrega para a população, dificulta a linguagem, não explica o passo a passo. Você sente isso também? Sim, e era como as grandes instituições lucravam, né, com a ignorância financeira do brasileiro. Quanto mais difícil os profissionais daquela instituição falassem, mais as pessoas iam falar, isso aí é um bicho de 7 cabeças, não, faz pra mim. E aí não assumiam o protagonismo de pegar o seu dinheiro e cuidar do seu próprio dinheiro, né? Isso foi surgir em 2012, com a primeira corretora com plataforma aberta que a gente tem no Brasil. Hoje em dia, todo mundo sabe que as pessoas podem ir lá, colocar o dinheiro numa corretora e fazer os próprios investimentos. Antes não tinha, era o seu gerente que fazia para você. E você confiava nele. Né? E mudando de novo o lado do campo. Agora nós vamos falar dos empreendedores médios que estão ficando grandes. Você aconselha eles a irem para a Bolsa? Eu acho que assim, é uma decisão muito séria você fazer IPO. E você pode acabar com a sua empresa fazendo aquilo se você não tiver... Se você não estiver preparado, tá tendo essa euforia de IPOs, então uma empresa fica com medo de ficar para trás e aí sai fazendo as coisas muito rapidamente, não estavam naquele momento. Os IPOs as empresas estão sendo precificadas com valuation, que é o valor de mercado delas, muito alto, então abre na bolsa, ninguém quer, a oferta não é totalmente preenchida, então isso leva a cotação da empresa lá para baixo. Não é uma coisa para uma empresa média fazer. Eu acho que para começar a pensar no IPO, deveria ser uma empresa que fatura lá pelo 1 bilhão ao ano. Uau. Não é uma empresa muito pequena. Para vocês terem ideia, as maiores empresas da Bolsa, né, aquelas chamadas blue chips, os bancões, Petrobras, Vale e tal, elas são avaliadas entre 200 e pouco mais de 300 bilhões de reais de valor de mercado. As menores, que são as chamadas microcaps, elas têm até 5 bi. Então, em média, 1 bilhão, 500 milhões já é uma empresa muito pequena da Bolsa, que tem muito risco. Só que dentro do mercado geral é uma empresa significativa, enorme, que emprega milhares, às vezes, a centenas de pessoas. Isso. Então, o risco, até social, ele é bastante grave. E a gente tem que lembrar que a Bolsa Brasileira ainda é uma bolsa com pouca liquidez, que é a quantidade de pessoas comprando e vendendo. Então, você pode comprar uma ação de uma empresa muito pequena e não conseguir vender ela, porque não tem quem queira comprar. E aí acaba fazendo os preços dessas empresas pequenas serem movidos muito artificialmente. E um grande banco, um grande fundo não pode investir, porque é muito dinheiro de uma vez entrando, faria a cotação subir, depois ele não consegue sair. Então tem que cuidar com essas questões particulares das empresas pequenas. Acho que é uma decisão muito séria para ser tomada assim, faz IPO ou não faz IPO. É um processo que exige muita diligência. Um estudo técnico, diligência, prudência, para que não haja Tem que estudar erro. O mercado para ter noção do interesse das pessoas e das empresas em investirem naquela empresa, porque se não tiver comprador, aí é um grande problema. Não serve pra nada, não é verdade? Exato. Quem que você olha assim e fala, olha, eu quero ser, essa pessoa serve de espelhamento para mim? De investimentos ou de empreendedor? Ou da vida?
Eu tenho algumas pessoas, assim, que eu admiro muito e que eu me espelho muito, eu tenho o privilégio de conviver. Então, na área de investimentos, até como empreendedor, eu admiro muito o CIO da Empíricos, que é o Felipe Miranda. Você devia até entrevistar ele. Uau! É uma pessoa que, assim, é a cabeça por trás da Empíricos, que fez o negócio em 2009 virar o que é hoje. Deslanchar? Deslanchar. Hoje a gente tem quase 500 mil de assinantes. E ele, para mim, é uma das cabeças mais brilhantes dos investimentos no Brasil. Ele fala fácil, ao mesmo tempo que ele é muito técnico, que parece um contraponto, né? Os economistas que são muito técnicos têm dificuldade em se comunicar com as pessoas e ele transita nesses dois meios muito bem. Eu acho essa habilidade muito bonita, assim, você saber se adaptar com quem você está conversando. Eu tenho como espelho de vida, como pessoa, o meu pai. Uau! Eu acho que você tem que primeiro, antes de tudo, antes de ser um baita empreendedor, você tem que ser um baita ser humano, né? Então mesmo, você tem que ter valores e meu pai nunca deixou isso faltar em casa, sempre foi um exemplo para mim de valores e de honestidade e de também ir em busca do que eu quero. Eu sempre senti muito apoio assim em casa. Apoio, então, motivação, valores. Isso é muito importante. É tudo que precisamos para deslanchar na vida. Você ter apoio em casa muda a vida de uma pessoa, né? Bettina, qual é o seu propósito de vida? Ver cada vez mais brasileiros investindo de forma arrojada, buscando mais retornos, porque assim acho que eles vão conquistar aquilo que é mais valioso na vida, que é tempo e... Qualidade de vida. Qualidade de vida, mas também poder de decisão, né? De você gastar o seu tempo com as pessoas que você mais ama. Isso que é dinheiro no fim do dia. Não é o carro bonito, não é o casão. Isso que é ganho. Isso que é liberdade Bettina, financeira. Jogo rápido, um livro. Um livro? Eu sou péssima de jogo rápido. Eu sou libriana. Jogo rápido, livro. Um hobby. Não, calma, um livro. Pai Rico, Pai Pobre. Uau. Todo brasileiro tem que ler. Foi o livro que mudou minha vida aos 15 anos. Um hobby. Um hobby, dançar. Família. Amor. Deus. Tudo. Bettina Rudolph, quem é o Brasil que faz para você? É quem arregaça as mangas e faz o que tem que ser feito, sem pensar em quais recursos eu tenho, o que eu não tenho, o que o outro está tendo. É simplesmente fazer o que tem que ser feito. É isso aí. Eu agradeço a Deus e a você por essa lição, essa entrevista magnífica. Muito obrigado. Obrigada a você. Feliz pelo convite. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos para cima, galera! Essa entrevista e muito mais você pode achar no nosso canal do YouTube, Elvis César Brasil que Faz. Obrigado pela audiência. Um grande abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu!